Eu sou Vinícius Delpen e eu participo do projeto Interações Vocais em duas espécies de Bokermannuila, que hibridizam, coordenado pelo professor Renato Nali e financiado pela FAPEMI. Os padrões que a gente vê na natureza podem ser explicados por processos evolutivos, principalmente aqueles que representam padrões de especiação, e eles vão ser moldados por pressões evolutivas. A seleção sexual e o isolamento reprodutivo representam muito bem alguma dessas pressões, que vão moldar essa dinâmica de como que as populações interagem. Para os anfibianuros, que é o grupo dos sapos, rãs e pererecas, suas vocalizações, que a gente conhece como seus cantos, atuam como uma forma de seleção sexual, já que as fêmeas vão escolher um macho de sua espécie por meio das características de seu canto. Assim, o canto de anúncio, que é aquele destinado à atração de parceiros e defesa de território, tende a ser específico para cada espécie, servindo como um isolamento reprodutivo. Mas para espécies próximas que tenham um canto de anúncio similar, pode haver interferência nesse processo de reconhecimento das espécies, levando a possíveis interações reprodutivas entre diferentes espécies. E nesse estudo, os animais que a gente traz aqui são exatamente assim. São muito próximos e eles já têm realmente um registro de hibridação. E são Bokermannuila sazimai, que tem esse canto, e Bokermannuila bitiguara. A gente ainda sabe pouco como os indivíduos respondem à emissão do canto de anúncio de espécies diferentes, mas que possuem um canto similar em sua estrutura geral, e que, inclusive, podem formar híbridos. Uma maneira que a gente pode analisar isso é por meio de experimentos de playback, que é reproduzir artificialmente um canto para um macho focal e observar a sua reação. O canto dessas duas espécies é composto por duas diferentes notas. Uma nota longa, que tem a função de atrair as fêmeas, e uma nota curta, relacionada à competição entre machos. E elas costumam vir em uma sequência. E esses dois tipos de notas juntos vão compor o canto de anúncio. Nesse projeto, a gente fez então um experimento de playback no Parque Nacional da Serra da Canastra, para dois tratamentos diferentes. O primeiro deles, tocando o canto de anúncio de Bokermannuila sazimai para ela mesma, que é o que a gente chama de tratamento com específico, e o canto de anúncio de Bokermannuila ibitiguara para Bokermannuila sazimai, que é o que a gente vai chamar de tratamento heteroespecífico. Esse experimento veja se existe diferença suficiente entre os cantos para que funcione como uma barreira reprodutiva entre essas duas espécies, permitindo a gente avaliar como as populações reagem a diferentes tratamentos, levando em conta a similaridade no canto e na morfologia e a ocorrência de hibridação. A gente espera que a resposta que os machos tenham à vocalização simulada da outra espécie seja significativa, o que corroboraria com a falta de divergência acústica, ou seja, uma habilidade reduzida da fêmea de conseguir reconhecer e diferenciar os machos da própria espécie. Implicaria no fato de que a interferência reprodutiva, nesse caso, facilita o intercruzamento entre fêmeas e machos de ambas as espécies. Bom, então a gente realizou os experimentos gravando os machos vocalizando por 1 minuto. Então a gente reproduziu o estímulo, né, o playback, com a duração também de 1 minuto. E a gente avaliou a resposta por meio da quantidade de notas longas e curtas emitidas por minuto e a resposta de movimentação durante o playback. Se ele permanecia parado, se afastava da caixa de som, se aproximava dela ou se movimentava ali no próprio local. Na análise, a gente comparou a quantidade de notas emitidas antes e durante os estímulos por meio de uma GLMM. Já para os movimentos, a gente comparou as respostas por meio de um teste de Fischer. Para o resultado, a gente pode comparar esses dois gráficos que vão mostrar as respostas ao tratamento com específico, que é aquele que o macho vai responder à sua própria espécie, e o heteroespecífico, com que o macho respondendo ao canto da outra espécie. Quanto às notas longas, que são essas em vermelho que a gente vê aqui agora, em resposta ao tratamento com específico, não houve mudança na emissão, e a gente consegue observar uma redução durante o tratamento heteroespecífico. Para as notas curtas, houve uma redução no tratamento com específico e se manteve para o tratamento heteroespecífico. Para sequências de notas curtas, a gente vai perceber que não houve diferença no tratamento com específico e a gente percebe um aumento quando a gente toca o canto heteroespecífico, que é aquele de Bokermannuila bitiguara para Bokermannuila sazimai. Quanto aos movimentos, a gente observa que houve uma resposta maior no tratamento heteroespecífico, com os machos focais se movimentando em todos os experimentos. O que a gente observa aqui é que, apesar das vocalizações por padrão funcionarem como isolamento reprodutivo, nesse caso, parece que isso não funciona desse jeito. Tendo em vista que tanto o aumento na emissão de notas curtas quanto o movimento em direção à caixa podem ser classificados como comportamentos agressivos ao estímulo que a gente deu, indicando que os machos reconhecem sim o canto heteroespecífico, o canto da outra espécie, como uma ameaça reprodutiva. Interessante também que a gente pode ver que houve um comportamento mais agressivo em relação ao tratamento heteroespecífico, que é o canto de diferentes espécies, para o tratamento com o canto com específico da mesma espécie, indicando ainda mais esse reconhecimento de ameaça, até mesmo maior do que o da sua própria espécie. Uma coisa que poderia explicar isso é o maior aporte corporal de alguns dos machos de Bokermannuila bitiguara em relação aos machos de Bokermannuila sazimai, se refletir em parâmetros do canto, como por exemplo a frequência. Esse estudo vai demonstrar como que o contexto de hibridização pode moldar a dinâmica de seleção sexual, indo além das barreiras de espécie. É importante a gente ressaltar que esses ainda são dados preliminares dessa pesquisa e que as análises referentes aos parâmetros acústicos do canto, como dados de frequência e amplitude, podem elucidar muito melhor como se dão esses processos. É isso, muito obrigado.